Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o Dr. André Gutierrez, que é o coordenador da Comissão de Orientação Jurídica da OAB Seção Bauru. Eu tenho aqui ao meu lado a doutora Rossana Curione Mergulhão, juíza da Primeira Vara Civil de Bauru, que vai também, né, nos auxiliar nessa entrevista ao doutor André. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, coloque para os nossos telespectadores o que é que a Comissão, né, de Orientação Jurídica faz propriamente, né, em relação à população. Sim. Bom, a Comissão de Orientação Jurídica, ela já funciona há vários anos em Bauru e ela atende a ofícios que a população manda solicitando que a OAB vá até o bairro, que a OAB participe de algum evento específico, e são enviados advogados, né, estagiários de faculdades que nós temos como parceiras do trabalho, e lá a população é ouvida e prestada a informação adequada. E a OAB, ela faz uma seleção dos bairros, são os bairros mais carentes, né? Como que vocês distribuem esse trabalho, doutor? Boa pergunta. Bom, no começo dos trabalhos, como era uma atividade relativamente nova, né? Nunca foi renegada pela OAB, mas não era feita com a estrutura adequada. Então, quando houve a criação da comissão e passou a ser feito de forma organizada, no começo nós ligávamos, atendendo primeiro, né, nos bairros mais carentes, usando sempre uma escola como ponto de apoio, porque é complicado ir para a rua sem estrutura alguma, né, levando os advogados, estagiários, papelada, código, né, é muito complicado. Então, o que a gente fazia? Ligava nas escolas, falava com os diretores, explicava do trabalho, convidava eles a saber mais do trabalho e nunca nos foi negado espaço, dia para atendimento. A população sempre atendeu, abraçou, né, a OAB nos bairros. Sempre foi muito, muito positiva a presença. Mas no começo era a própria OAB que fazia o contato. Já há 2 anos, pelo menos, não temos tempo de ligar para ninguém. Os ofícios são inúmeros e às vezes temos que nos desdobrar para fazer 2 ou 3 atendimentos numa tarde só. Doutora Rossana, alguma pergunta ao doutor André? Eu acho que seria interessante, como iniciou isso? De onde que surge essa ideia e como que isso surge dentro da OAB? Certo. Bom, como eu disse, hoje são só solicitações, mas elas nunca deixaram de existir, né? Como aconteciam e de forma regular, a OAB passou a dar atenção, porque sempre tinha que designar alguém, né? Geralmente era a comissão de cidadania, que ia o advogado, ele tinha que achar alguns membros para ajudar, e como passou a atender, viu que havia o nicho, falou, vamos dar atenção. Se organizou, o advogado da comissão de cidadania vai atender impreterivelmente, vai separar alguns membros para o trabalho. Começou a crescer. Aí surgiu a comissão. Começou a crescer porque a demanda existe. A população tem essa necessidade. Então isso surge da própria comunidade. Da própria comunidade que começou. O estímulo da comunidade à OAB. A OAB. Exatamente. Interessante. E veja bem, qual que é a maior demanda, doutor André, das proposituras da população em termos do direito em si? Certo. Bom, as áreas que são, vamos dizer assim, alvo de pergunta com mais frequência. Sim. Né? Direito de família, em especial divórcio e alimentos. Uhum. Previdenciário, campeão, aposentadorias, mas os demais benefícios não ficam tão atrás. E direito do trabalho, para saber se o que o empregador está pagando está certo, se ele está folgando direitinho, se as férias foram dadas de forma correta, se ele foi dispensado e recebeu tudo. Então, previdenciário, trabalhista e família são as maiores procuras.
Me permite? Sim. Nesse caso aí, surge da própria população, da comunidade que sente a necessidade desse trabalho. Isso é uma coisa muito importante, porque nós já tivemos oportunidade, né, professor Said, de conversar que nós temos um grande problema no país, que é o problema da informação. Sim. E a grande maioria. Então, falávamos aqui antes, talvez esse trabalho da OAB, ele é um trabalho muito importante no sentido de fazer real o princípio do acesso à justiça, né? Para aqueles que são leigos, é a possibilidade de se conhecer os direitos e ter acesso, de fazer com que esses direitos se concretizem, né? Nesse sentido, como que a OAB faz? Ela recepciona, ela dá essa orientação e depois... Quais os caminhos que esse cidadão que teve a informação, como é que ele faz para efetivamente resolver o problema dele, que aí ele ficou sabendo que ele poderia, que ele tinha aquele direito e que eventualmente teve a violação desse direito ou não. Exato. Bom, ele procura a comissão através desse atendimento no bairro. Ele traz para a gente a queixa dele, qual o problema, e aí o que é feito? Em cima do que ele nos diz, né, a gente vai ouvi-lo e dizer se há direito, se não há direito, se ele tem algum dever, porque nem sempre o direito vem sozinho. Ótimo, né? Isso é importante também no direito à informação. Exatamente, ele tem que saber que não só é o direito que ele também tem deveres, como cidadão, tem deveres com o Estado e com os demais, né? Então, saber dos direitos e deveres dele. Ótimo. Feito isso, se há alguma coisa a ser pleiteada, nós explicamos para ele onde buscar no Estado a solução para este problema. Então, se é um problema de família, de âmbito civil, ele pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, se não for atendê-lo, pode também encaminhá-lo a um advogado, pago pelo convênio, quer dizer, ele vai ter um advogado e não vai pagar pelo advogado. Ou vai ser atendido pelo defensor público. Isso em função dos convênios que a OAB tem. Em função do convênio que a OAB estadual tem com a Defensoria Pública. Com a Defensoria Pública. E é importante, nós gostaríamos até de saber, é o seguinte, não é lá no momento do atendimento que a OAB mesma é que faz a distribuição entre advogados. Não, isso é encaminhado para a Defensoria então que depois distribui. Ou ela atende, ou ela encaminha para os advogados conveniados, Exato. Isso. Em cidades pequenas, onde não existe a unidade da Defensoria, a própria OAB faz essa triagem. Distribuição. Ela faz a triagem, exatamente. Ela tem um procedimento padrão dado pela Defensoria e ela faz a triagem e indicação. Em Bauru nós temos Defensoria. Então, para que ele seja atendido, foi muito boa pergunta, porque muita gente vai até a gente nos bairros. Olha, eu já fui atendido pelo doutor fulano por uma indicação da Defensoria. Eu quero que ele me atenda de novo. E não dá. Você vai até a Defensoria, se não pegar o seu caso, vai te indicar para um advogado escolhido por sorteio. Ele tem uma lista ali e ele vai pegar o próximo nome. Aliás, existe um tabu, a doutora Rossana pode até comentar aqui conosco também com relação a isso, né? Tem muitas pessoas, né, doutor, que acham que ao buscar a Defensoria Pública, né, certo, um advogado conveniado da OAB com a Defensoria, que vai ser assim, não vai ser muito bom, não vai ter uma eficácia adequada. A doutora que muitas vezes está ali fazendo o juízo, tudo, como que a senhora vê isso, doutora? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso como em todo lugar, nós vamos ter os profissionais que são comprometidos e aqueles que não são, né? Sim. Então, é possível que às vezes nós paguemos um profissional e a gente não tenha aquele tratamento que deveria. Em contrapartida, a gente vê muitos que são extremamente comprometidos, que fazem um trabalho belíssimo, embora ele esteja ali sendo pago uma quantia pequena, diga-se de passagem, porque o valor que o Estado remunera ao advogado que é conveniado não é um valor que eventualmente custearia o trabalho. Se a gente for imaginar
como tudo que requer para se chegar até aquele momento, né? Então, nós percebemos assim que o trabalho, em regra, é um trabalho muito bem feito. Agora, como que a gente soluciona isso? Ora, quando nós tivermos um trabalho, um profissional que viola os seus deveres profissionais, a ética profissional, nós temos a via administrativa dentro da OAB. Mas isso é bom que o professor Said colocou, porque realmente nós temos profissionais que... Mas não é porque ele é conveniado, exato, que ele está prestando um serviço não tão bom. Isso é próprio dele, né? Às vezes uma deficiência de formação, às vezes é a pessoa que não é comprometida mesmo, mas a grande maioria, acredito que os profissionais, eles atendem, tanto que o doutor André acabou de falar, que muitos voltam querendo o mesmo profissional. Por quê? Porque ele foi bem atendido, senão ele não mencionaria o nome dele. E acontece isso lá, doutor, do pessoal, assim, a princípio, ficar um pouco receoso de procurar o AB, falar, não, mas será que realmente vai funcionar esse advogado? Tal. Acontece isso, ou hoje, praticamente, com essa colocação que o senhor fez, chegar até o cidadão, orientar ele dos seus direitos e dos seus deveres, né? Ele já praticamente fica consciente de que ele vai poder contar com uma boa atuação de um profissional conveniado e encaminhado pela OAB. Olha, dizer que não tem queixas, né, não posso. Acontece. Sim. Graças a Deus são poucas, né? Uhum. E graças a um bom trabalho também que os advogados de Bauru têm feito. Mas não são só os advogados que vão atendê-los. Tem os defensores públicos também, são muito bem gabaritados para tal tarefa. Uhum. Né? O convênio com a OAB é a via de exceção. Sim. É quando a defensoria pública não suporta a demanda. Né? Mas são muito bem atendidos, não tem tanto problema como deveria, né? Como poderia ter pelo volume de pessoas que o procuram, mas as queixas com o passar dos anos parecem ter diminuído. Isso eu posso confirmar pelo que a gente atende nos bairros. Até porque eu acho que os órgãos hoje as comissões de ética, isso tudo tem funcionado. Então, hoje, o cidadão ele consegue ter acesso, né? E isso acaba, assim, dando uma certa transparência também. Quando há queixa de advogado, não pense que a gente põe panos quentes ali, não. Mandamos para a OAB. Para procurar um integrante da comissão de ética e disciplina, e ali ele vai formalizar uma queixa. Porque às vezes não procede, né? Exato. Mas se verifica. Muitas vezes, né? Para ser bem sincero, muitas vezes é falta de comunicação. Exato. Alguma falha na comunicação cliente e advogado que acaba batendo ali. Isso não é só ali, né? Se nós formos analisar... Sim, em termos gerais. O grande número de problemas que nós temos é por esse problema, né? Essa falta de comunicação ou esses obstáculos, né, aí que nós temos, né, na comunicação, os ruídos, né? E só completando, não temos, vamos pensar na defensoria e no convênio, quando o problema da pessoa atinge a esfera da justiça estadual. Uhum. Se nós vamos para um problema que envolve a justiça federal, não temos defensoria pública da União no município. Certo. Mas a pessoa não fica desamparada. Ela vai até a Justiça Federal, no prédio da Justiça Federal, na Getúlio Vargas, procura a sala da OAB e lá vai ser indicado para um advogado gratuito pago pelo Estado. Tá ótimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto aqui com o Dr. André Gutierrez, que é da Comissão de Orientação Jurídica da OAB Bauru, e com a doutora Rossana Curione, juiz da primeira vara, que está aqui nos auxiliando nessa entrevista com relação ao trabalho da OAB junto à nossa sociedade. Nós voltaremos já já. Voltamos com o nosso programa É Direito, hoje entrevistando o Dr. André Gutierrez, que é o coordenador da Comissão de Orientação Jurídica da OAB, tendo aqui ao meu lado a doutora Rossana Curione, juíza da primeira vara federal. Doutor André,
No primeiro bloco nós comentamos como se processa esse vínculo, vamos dizer assim, já estabelecido entre a OAB e a sociedade, do apoio em relação à orientação jurídica. Mas eu lhe pergunto, é difícil, principalmente com relação às populações mais carentes, é difícil a OAB, né, ou as comissões que tem na OAB, nós sabemos que tem várias, é muito difícil chegar até esse público? Olha, professor, não digo que seja, né? Como nós temos já uma comissão própria para esse tipo de atendimento, eu conto hoje com mais ou menos 10 membros, entre advogados e alunos de faculdades que me ajudam. Nós temos ficha de atendimento própria, temos nosso material próprio para divulgação da comissão. Acho que o nosso maior investimento é material humano, né? Mas não há resistência por parte das comunidades? Nenhuma, fácil, muito pelo contrário. Bem recebida. Nós somos bem recebidos. Hoje em dia, tem vezes que a gente não consegue atender a todo mundo, como eu não sei se eu já disse para o senhor no ar ou fora do ar, mas sim, a gente chega a atender 2, 3 eventos num mesmo dia, né? E às vezes não dá conta, não tem como dividir tanto assim a comissão. Sim. E pra gente é maravilhoso. Bom. Faz porque gosta do trabalho e a comunidade se aproximou da OAB aos poucos, foi bem recebida e hoje o vínculo que nós temos, acho que não dá para largá-los mais. Sim. É um trabalho que está crescendo. Geralmente esses atendimentos são feitos onde? Em sede de associações de bairro, em igrejas, Isso. escolas? Praças, escolas, Não tem associações de bairro, que mais? Até na própria rua já atendemos. A SEAR fechou uma rua pra gente, a gente atendeu. Aliás, lembrando, né, a gente tem os parceiros das faculdades, até o IESB é um grande parceiro nosso. Sim. Não só lembrando, mas agradecendo, Sim. né, que nos mandam muitos alunos. Inclusive nós tivemos junto com a OAB lá na favela São Manuel, Sim. nesse projeto hoste da Polícia Militar, né? Exatamente. E até só reforçando o que o doutor André colocou, acho que a maior procura ali foi justamente pela parte da Previdência, né, Previdência. André? Previdência. Uhum. Não só benefícios e aposentadoria, mas foi muita orientação sobre LOAS, Sim. porque muitos deles nunca contribuíram para nada, então em tese não teriam direito a nada, mas a alternativa do LOAS. E o LOAS ninguém sabe, Uhum. praticamente ninguém sabe. Ninguém tem conhecimento, né? Exatamente. Então a gente vai, orienta e acaba fazendo a ponte entre o problema da pessoa e a tutela do Estado. Uhum. Que é o que a doutora falou, permitir o acesso ao judiciário, assim como a Constituição prevê. Certo. Isso é muito importante. Eu acho que outro dia, e eu falo isso na sala de aula para os meninos, se existe uma garantia importante, é a garantia do acesso à justiça. Porque de nada adianta. Nós temos uma série de direitos e garantias fundamentais, porque se elas forem violadas, se nós não tivéssemos o acesso à justiça... O pensamento comum eu tenho direito. Tenho, já me disseram que eu tenho. Mas eu não tenho como pagar advogado. Eu não tenho como pagar advogado. E não vai atrás, simplesmente deixa. Exatamente. Eu já fiz uma pergunta aqui uma outra vez, numa outra ocasião, doutor. E com relação ao mercado dos advogados, né? Certo? Tem questionamentos com relação a essa justiça gratuita, vamos dizer assim, né? Sim. Certo? Os advogados lá afiliados ao AB reclamam, não reclamam? Como que funciona isso nesse mercado? Olha, é uma queixa geralmente muito mais recorrente ano de eleição na OAB, né? Sim. Geralmente é a oposição que canta isso, mas vamos lá. Eu entendo que ajuda, e muito, a advocacia como um todo. Como a gente não está lá para pegar o problema da pessoa e entrar com ação competente, não estamos tomando o mercado de ninguém. Nós vamos até os bairros, vamos até essas pessoas carentes, as orientamos e damos um caminho para ela procurar. Ela vai até o Estado ou ela vai procurar um advogado particular, aí é dela. Mas
o que ela não tinha, que é a informação de como resolver, é a única coisa que a gente passa. Quando ela vai até um advogado particular, aquele advogado acaba ganhando em cima do trabalho gratuito da comissão. Se ela vai até o Estado, como eu disse, ou ela vai para a Defensoria, né, ou ela vai até a Justiça Federal. Mesmo na Defensoria, ela ainda pode ser encaminhada ao convênio e algum advogado que nem sabia da orientação acaba sendo congratulado com essa pessoa. Com uma orientação prévia. E vai ganhar. Vai ganhar do Estado para advogar para ela. Assim como quem vai até a Justiça Federal, que também tem o convênio mais ou menos nos mesmos moldes, né, estabelecido. O advogado também vai receber do Estado daquela pessoa que não sabia que tinha direito e que foi orientada pela comissão em algum final de semana. A gente atende, professor, só de final de semana. Ah, sim, isso é importante. Só de final de semana. Isso. Que é gratuito, não é? E se os envolvidos, né, o pessoal da nossa comissão, ainda tiver que largar o próprio escritório, aí fica penoso demais. Sim. Então, nós não vamos pegar aquele caso, vamos trabalhar de graça para a OAB por amor à causa, né? Porque gostamos disso. Então a gente faz aos finais de semana. Sábado e domingo? Sábado e domingo. O dia todo? Olha, o melhor horário para atender é entre 9 da manhã e 1 da tarde. Isso independente do dia. Sábado ou domingo? Sábado ou domingo. Mas, como eu disse, a gente atende aos ofícios que chegam hoje. Não marcamos mais nada. Certo. Se o evento tiver um horário mais dilatado, nós cumprimos o horário. E é feito todo um trabalho, doutor André, de divulgação, quer dizer, vocês já determinaram que, por exemplo, vocês vão fazer a ação lá no Meridota. É feito todo um trabalho junto à comunidade, colocando que no dia tal a OAB vai estar presente, né, para poder orientar, dar orientação jurídica. Quer dizer, existe uma divulgação prévia? Bom, nós confirmamos sempre a presença no evento com antecedência. E aí, esta entidade ou pessoa que acaba nos convidando, ela passa a ser responsável pela divulgação. Então do a OAB evento. Não trabalha com a OAB não trabalha na divulgação. Quando o evento é nosso, nós fomos atrás, nós marcamos, sim, a gente arca com a divulgação. E uma curiosidade, como é que se faz para participar dessa comissão? Como é que é isso? O advogado? O advogado. Bom, porque muitos vão nos ver e... Como é que eu faço? Espero, preciso de ajuda. Mas até porque a demanda está grande, né, doutor? Precisamos de pessoas Olha, assim. Este ano eu ainda não fiz estatística, não sei dizer, mas facilmente chegamos aos 13, 14 atendimentos, como foi ano passado. Ano retrasado a gente chegou a 23. Dias de atendimento. 23 eventos de atendimento durante o ano. Sim. Então você pensa numa média de 1 a 15 dias, 1 a cada 15 dias, 1 a cada 3 semanas. Se fossem 2, 24 por ano, seriam 2 por mês, né? Tem ideia? Se são só de final de semana, fica pesado, é bastante. Tem ideia de quantas pessoas a OAB atendeu o ano passado, doutor? Mais ou menos. Só em torno de 500 pessoas. 500 pessoas. Em torno de 500 pessoas. Então, mas esse advogado que gostaria de estar aí A comissão ela recebe não só advogados, mas pessoas da comunidade. Sim. Qualquer pessoa da comunidade pode fazer parte de uma comissão da OAB. Aí procura a OAB. Exatamente. Procura a OAB, procura meios de contato com a comissão. Tem uma secretária de comissões da OAB. Só procurar pela OAB aí nas Nações Unidas. Pede para falar com a secretária de comissões, ela vai encaminhar e esse advogado vai entrar, com certeza, porque o trabalho é grande e a gente precisa de voluntários, até para renovar o pessoal, né? E uma coisa acho que é importante, nós frisarmos, diante de tudo isso que o senhor coloca, o que nós percebemos então é que aquele medo, aquele receio ou comentário de que isso atua como uma captação de clientela, isso está bem distante, não é? Bastante. E é importante que a sociedade saiba disso. Bastante, tanto é que até para ficar um trabalho muito mais transparente, a comissão, desde que foi estruturada, ela tem ficha própria de atendimento. Então, quando eu vou ao bairro, a pessoa senta, ela me passa nome,
endereço, o problema, para onde eu mandei. Quer dizer, se quiser fazer um controle, tá lá, está tudo arquivado, tem relatório, é tudo bastante transparente. Nós falamos isso porque comentávamos aqui antes, porque toda pessoa que se propõe a fazer um trabalho social, geralmente ela é vista como tendo alguma coisa para pedir lá na frente, né? Exato. E nem sempre é assim, né? Tem muita gente que trabalha voluntariamente mesmo. Sim. Amanhã, o que vai acontecer lá não importa, ela está ali para contribuir, né? A minha pergunta é justamente por isso. Né? São pessoas abnegadas, né? Que o que nós precisamos é justamente isso, né, doutor? Pessoas abnegadas que queiram prestar um serviço comunitário, né? Sim, certo? Quer dizer, tem que ter esse ímpeto, né? O advogado ou, como o senhor colocou, outras pessoas que não precisam ser propriamente um advogado, né? E muitas vezes a gente encontra colegas que vão lá para trabalhar conosco porque querem aprender a atender melhor. Sim. Acredita nisso? Querem aprender a atender melhor. Como faz a abordagem, exatamente. É até um laboratório, né, doutor? Claro. Principalmente para o advogado iniciante, né? Isso. É até um laboratório para ele de como... É importante isso, aquele atendimento inicial, a anamnese que do médico lá, né? Seria essas primeiras falas da abordagem, porque é importante também na comunicação isso. E o ruído da comunicação é essa também. Você tem que saber ouvir... tirar da fala dele o que você precisa. Exato. Sim. Porque muitos chegam lá e eles também não sabem qual é o problema. Eles não sabem se comunicar. Então você tem que ter essa habilidade que a gente percebe muitas vezes na sala de audiências. Sim. Né? Então quando você vai... Essa abordagem inicial ela é muito importante. Porque se você não souber, você pode aí causar um mal maior. Né? Você não consegue obter a informação que ela tem para te passar. E não vai ter solução. E aí você não soluciona. Né? A habilidade de ouvir, né? De ouvir, exatamente. E entender a interpretação, né? Às vezes num gesto. Porque às vezes ela vai para falar alguma coisa e ela volta. Aí você fala, pera lá, então ela tem alguma coisa para dizer, então vamos puxar, né? São coisas muito simples, mas que atuam na eficácia da comunicação. E é uma habilidade a ser desenvolvida. Exato. Sem dúvida. Vamos aproveitar aqui, doutor André, se puder passar os telefones da OAB, certo? Para que até, como a doutora colocou, advogados ou outras pessoas interessadas queiram fazer parte das comissões e também para que as associações de bairros, né, para que os centros comunitários possam entrar em contato para requisitar a presença da OAB no bairro, né, para que faça esse procedimento de orientação jurídica. Pode colocar os telefones, lembra de cabeça? Não lembro. Não lembra? Eu preciso pedir desculpas, eu não lembro de cabeça, mas a gente tem o site da OAB, oabbauru.org.br. Isso é importante. oabbauru.org.br. Com isso consegue acesso. Ou ali na Nações 3030. Né? Isso, Nações Unidas. Fácil acesso. Certo. E então, se os líderes comunitários, né, presidentes de associação de moradores tiverem interesse, podem fazer o contato com o doutor André Gutierrez para justamente a OAB agendar uma visita até esse bairro, né? Exato. E fazer todo esse procedimento de orientação jurídica. E uma última pergunta, doutor. Quando o caso já requer um outro tratamento, vamos dizer assim, pertence a uma outra comissão da OAB, direito da mulher, tal, como isso é resolvido lá ou encaminha-se para uma outra comissão da OAB? Ótima pergunta, professor. Nós não temos um trabalho voltado para um segundo exame dentro da OAB. Então, o que aparece lá é resolvido lá. É dado uma saída para a pessoa naquele momento. Até para não entrar num beco de burocracia e um caminho difícil que vai fazer com que a pessoa não procure resolver o problema dela. E desvirtuaria talvez o trabalho. Exatamente. Né? Agora, recebemos o auxílio de várias comissões. Hoje as comissões estão envolvidas com o trabalho da comissão de orientação. Todas as comissões praticamente, todas as comissões, doutor? Todas as comissões. E são várias, né? São várias comissões. São praticamente 50 comissões na OAB hoje. E a comissão de assuntos comunitários, que acaba tendo um trabalho mais próximo do nosso, ela é mais ligada às associações. O último grande projeto deles era a reestruturação de associações. Mas é um grande parceiro. Tá ótimo, então.
Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. André Gutierrez, que é o coordenador da Comissão de Orientação Jurídica da OAB Seção Bauru, subseção, né? Isso. Subseção Bauru, que veio até o nosso programa É Direito, justamente para colocar para a nossa sociedade que é possível vocês, telespectadores, você que faz parte da sociedade de Bauru e região, contar com o apoio da OAB, com o apoio de um advogado aí, de uma orientação jurídica e possivelmente de um advogado gratuito, seja via Defensoria Pública, seja via convênio com a OAB. Muito obrigado, doutor André. Agradecer a doutora Rossana, juiz da primeira vara, que nos auxiliou nessa entrevista. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.